Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelo e vim falar para você aí, gestor de empresa, RH de empresa ou até mesmo você funcionário que tem uma dúvida sobre PCD, pessoa com deficiência. Assista esse vídeo, ele vai te ajudar. Então você, gestor de empresa, você de RH, que está numa empresa acima de 100 funcionários, você precisa, de acordo com a legislação vigente, ter uma cota dos seus funcionários que pode variar de 2% a 5%, dependendo do tamanho da empresa, de contratação de pessoas com necessidades especiais. E como fazemos isso? Como farei isso? Então, para isso, você precisa aí de uma empresa de medicina do trabalho, um médico do trabalho, para poder te ajudar nessa contratação, nessa adequação de função para aquela pessoa, para poder colocá-la numa função em que ela não tenha problemas, tá? Com relação às limitações, e uma avaliação numa consulta médica ocupacional, tá? Nessa consulta, o médico vai avaliar o paciente, ver as possíveis limitações desse paciente e poder ver se ele poderá exercer aquela função para a qual ele está sendo contratado. Com isso, poderemos aliar a função às limitações que ele poderia ter de necessidade. E lembrando, essa adequação e o enquadramento em portador de necessidades especiais ou pessoa com deficiência, ela requer uma abertura do funcionário. Então, o funcionário, o paciente, ele deve querer isso. Se ele não quiser isso, o médico obriga ele a fazer? Não. Então, se ele não quiser, ele pode ter uma deficiência lá que não o limite para aquela função e ele não quer abrir o diagnóstico, ele precisa ser enquadrado? Não, ele não precisa. Se ele quiser ser enquadrado, ele vai avisar ao médico, o médico vai orientá-lo e, querendo, ele vai ser enquadrado de acordo com a legislação, tá? Sendo enquadrado, ele vai exercer a sua função normalmente. Muda alguma coisa na contratação? Não, não muda em nada. Muda alguma coisa com relação a direitos, deveres? Não, a mesma coisa. É uma pessoa que vai trabalhar com você normalmente. Talvez ela precise de alguma adequação àquela função apenas, mas é vida normal, tá? E uma outra coisa importante para ser dita é também com relação à documentação. Então, essa documentação que é feita, o médico do trabalho precisa lá colocar a documentação certinha, emitir esses documentos, que esses documentos vão ser colocados ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, para esse enquadramento como PCD, a gente precisa adequar a limitação daquele funcionário, ou seja, a doença que ele tem, com a legislação vigente. A gente tem uma legislação para poder enquadrar esse funcionário como portador de deficiência ou necessidades especiais, tá? Então, a gente precisa adequar a função dele, a doença que ele tem e ver na legislação o enquadramento em portador de necessidades ou não. Tudo bem? Obrigado.